Os jovens estão ali afiados, glória a Deus. Vamos começar com o Caio. Hein, Caio? Pai do Senhor. João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Ele corta fora todos os ramos que não produzem e limpa os ramos que dão fruto, para que produzam ainda mais. Ele já cuidou de vocês e limpou, para que tenham mais força e utilidade por meio das ordens que eu lhes dei. Fiquem firmes em mim e deixem-me viver em vocês, pois um ramo não pode dar fruto quando está separado da videira. Nem vocês podem produzir separados de mim. O que essa palavra diz é que nós nunca devemos nos afastar de Deus por orgulho, egoísmo e ego. Porque Ele deu o sopro de vida em nós. E é graças a Ele que nós estamos adorando Ele aqui essa noite e todos os dias. Nunca devemos nos separar de Deus, porque sem Ele não somos nada. A gente não produz nada. Somos apenas uma árvore seca. Sem frutos, sem nada, sem história. Obrigado. Glória a Deus. É os talentos, irmãos. É assim que começa. É devagarinho, ministrando um pouco, dando um versículo, dá uma tremedeira, mas é benção, né, Thalisson? Você. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus bem alto aí para a gente. Glória a Deus, aleluia. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho ao qual escreveu Marcos, capítulo 5. A gente vai ler referente ao versículo 24, amém? E diz assim: Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu que seu corpo estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo.
Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostou-se aos seus pés. E, tremendo de medo, contou toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Nesse texto eu consigo observar alguns pilares sobre aquela mulher. Uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de um fluxo de sangue, ali sangue constantes. Alguns estudiosos falam que eram todos os dias, outros dizem que em alguns períodos somente. Mas a gente pode imaginar o sofrimento daquela mulher, porque naquele contexto, naquela época, naquele tempo histórico, quem tinha algum tipo de lepra, sangue, qualquer tipo de doença que eles consideravam infecciosa, era excluído por parte da sociedade. Então tente imaginar comigo, aquela mulher onde ela sentava, se ela sentasse em um banco desse, esse banco ele era retirado, ou era queimado, ou era jogado fora. Porque a partir do momento que ela tocou naquele banco ele era considerado impuro. Se aquela mulher tocasse em alguém, aquela pessoa também poderia ser considerada impura pelos sacerdotes. Aquela mulher, por 12 anos, ela não poderia entrar dentro do templo para adorar a Deus, porque ela era considerada impura, ela tinha que ficar fora da sociedade. Ela teria que ficar longe das pessoas. Ela não poderia viver no convívio social. E em um certo momento, ela ouve falar que Jesus estava passando ali. E ali ela tem a fé de romper aquela multidão. Muitas vezes nós ouvimos falar de Cristo, ouvimos falar que Cristo está preparando algo para nós, ouvimos falar de nosso milagre, mas muitas vezes tem uma grande multidão em nossa frente que nós muitas das vezes não temos coragem de romper. E aquela mulher com fé, ela rompeu aquela multidão. Ela poderia ser julgada, ela poderia ser excluída ali, porque ela não poderia estar naquele local. Ela não poderia estar naquele momento, ela não poderia estar naquela hora. Mas ela teve a fé de chegar até Jesus. Ela teve a atitude de ir atrás do milagre dela, porque muitas vezes em nossas vidas, Deus promete tantas coisas para nós, mas nós não temos fé, nós não temos atitude de ir atrás dos nossos milagres, dos nossos propósitos, de nossos sonhos. Muitas das vezes Deus promete uma coisa para a gente fica sentado esperando, achando que não precisamos fazer mais nada, mas precisamos ter fé, precisamos ter atitude e precisamos ir atrás de nosso milagre. E ali aquela mulher, num gesto até mesmo de humilhação, ela se abaixa e toca nas bordas do vestido de Jesus, na parte de baixo. Ali foi um gesto de humilhação, um gesto de reconhecimento. E ali naquele momento ela ficou com medo até mesmo de Jesus a julgar por ela ter tocado nela, porque ela era considerada impura. E muitas vezes nós não fazemos coisas em nossas vidas por medo do que vão falar, por medo de A, de B, por medo do que vão pensar de nossas vidas, mas nós temos que ter fé, nós temos que ter atitude e nós temos que ter convicção de que tudo aquilo que foi preparado para nós vai ser entregue, como diz em 1 Coríntios 2:9, aquilo que os nossos olhos não viram, o que não chegou ao nosso coração é aquilo que Cristo tem preparado para nós. Mas não adianta nós cremos na palavra de Deus e não termos atitude, porque se aquela mulher ela tivesse crido que Jesus ia passar e que ele era capaz de realizar aquele milagre e não tivesse tido a atitude de romper aquela multidão e tido a ousadia de tocar em Cristo, ela não teria recebido o milagre. E é isso que acontece em nossas vidas muitas vezes. Às vezes Cristo, o Espírito Santo nos desperta para orar e nós voltamos a dormir. Às vezes nós passamos em certo lugar, o Espírito Santo fala para a gente, prega para essa pessoa, prega para aquela pessoa, mas muitas vezes nós não fazemos aquilo que Ele quer e isso acaba retardando as bênçãos em nossas vidas. Às vezes nós pedimos socorro para Deus, como disse o salmista, eu olharei para o alto, de onde vem o meu socorro, creio que ali naquele momento, ele olhou para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, para o irmão, para a família e não encontrou socorro, mas quando ele olhou para o alto, ele mesmo respondeu a pergunta, o meu socorro ele vem do Senhor, aquele quem fez os céus e a terra. Então muitas vezes nós não temos atitudes em nossas vidas e por isso acabamos não recebendo aquilo que Cristo até prometeu para a gente. Ele está ali esperando a nossa atitude. Porque a palavra de Deus fala, a fé sem as obras, ela é morta. Então não adianta a gente não ter a fé acompanhada das obras. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória. Agora que ficou bom, ele parou. Aleluia. Está vendo? É só dar oportunidade que
os talentos aparecem, né, irmãos? Glória a Deus. Já foi todas as irmãs. Nós estamos com os jovens, depois vamos pegar os adolescentes. Glória a Deus. Aquiles. Eu sei que o Aquiles precisa de 1 hora, mas meia hora dá para ele. Salve, igreja, com a paz do Senhor. Abra a tua Bíblia no livro do Êxodo. Aleluia. Capítulo 6. A partir do versículo de número 6. Aleluia. Que Deus abençoe a essa igreja, que Deus abençoe o nosso pastor por estar dando oportunidade para esses jovens, porque é de extrema importância esses jovens, adolescentes e o corpo dessa igreja ter oportunidade para desenvolver os dons espirituais. Livro do Êxodo, capítulo 6, versículo 6 diz assim: Por isso, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos libertarei da sua servidão e vos redimirei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirará de debaixo das cargas dos egípcios. Aleluia. Eu gostaria de pedir até uma ajuda do Thales, do Pedro, se quiser sentar aqui para fazer um... Deixa Deus usar vocês. Aleluia. O livro do Êxodo, ele começa uma narrativa onde vai descrever a saída do povo hebreu da servidão e da escravidão egípcia. Ainda no capítulo 1, a Bíblia vai dizer, aleluia, que passa-se os faraós e entra um para governar que se esquece do legado de José. Outrora José, aleluia, filho de Jacó, servo do Altíssimo, prestou, aleluia, um serviço governamental para aquela terra. E por causa desse serviço, o Egito não passou por complicações de fome e financeira. Só que a Bíblia diz agora que vai entrar um homem para governar, que ele não conhece o legado de José e não conhece o que José fez lá atrás. E quando a gente esquece a mão que ajudou a gente no momento que a gente precisava, isso já é o princípio da nossa queda. Quando a gente esquece a igreja que nos ajudou no momento que a gente precisava, isso é o nosso princípio da nossa queda. Quando a gente esquece a liderança que nos prestou solidariedade, quando a gente esquece o pastoreio que nos estendeu a mão, quando a gente estava na sarjeta, isso é princípio de queda. Quando você esquece a mão que te ajudou, você pode ter certeza, você está principiando a sua queda. O Egito estava prestes a ter a sua queda, porque se existe uma coisa que Deus não suporta, é uma coisa chamada ingratidão. Quando você esquece a mão que te ajudou, a mão que, aleluia, orou por você quando você precisava. E a Bíblia diz que esse homem não conhece os feitos de José. Esse homem agora está dizendo, esse povo hebreu está crescendo muito. Chama as mulheres, as parteiras aqui. Quando nascer as crianças hebreias, matem. E existe agora uma mulher chamada Joquebede. Ela dá luz a um menino. E ela esconde esse menino por 3 meses. Só que tem uma hora que não dá para ela esconder ele mais.
Tem coisa que a gente não consegue esconder por muito tempo. Você pode até sentar na nave da igreja, mas alguém vai olhar para você e vai te reconhecer como servo dele, porque tem coisa que a gente não consegue esconder por muito tempo. O pastor pode entregar essa igreja hoje, alguém vai olhar na rua e vai dizer: é pastor, porque tem coisa que a gente não consegue. Aleluia. E essa mulher pega esse menino, ela envolve ele numa cesta. Ela está dizendo: meu filho não vai morrer. Ela coloca esse menino dentro dessa cesta e coloca no rio. Alguém pode olhar e dizer: que mulher louca. Essa mulher está com sérios problemas mentais. Ela está pegando o filho dela, colocando em uma cesta e jogando dentro de um rio. Alguém está olhando e dizer: não dá certo. Pode vir um crocodilo, uma serpente, engolir essa criança. Mas aleluia, Joquebede estava debaixo, aleluia, dos projetos de Deus. Alguém está olhando na sua direção dizendo: vai afundar, não vai dar certo, vai dar errado, já deu errado outras vezes. Mas ele está dizendo: não escuta, porque ele está olhando lá de cima e está dizendo: vai flutuar. Aleluia, aleluia. Não interessa a opinião alheia do seu projeto. Ele está olhando e está dizendo: confia em mim, Joquebede, vai flutuar. Confia em mim, Joquebede, vai flutuar. Tem gente dizendo: não vai passar de uma semana. Tem gente dizendo: vai fechar as portas, não vai mais existir. Tem gente dizendo: não vai dar certo porque essa pessoa não é capaz. Ou tem outras pessoas dizendo: aleluia, vai afundar, não vai durar 2 meses. Não sei por que ela ora por essa pessoa, não sei por que ela entrega esse propósito, mas ele se levantou do céu e está dizendo: avança, Joquebede, que vai flutuar. Avança, Joquebede, vai flutuar. Avança, Joquebede, porque vai flutuar. O seu projeto vai flutuar. A Bíblia diz que as mulheres estavam se banhando num rio. Miriam estava de olho para ver aonde que o cesto de junco ia parar. Uma mulher egípcia agora, ela pega o bebê e ela diz: vai se chamar Moisés, porque das águas eu o tirei. Que história emocionante, Moisés. Um grande líder, alguém escolhido para libertar pessoas cativas do Egito. Mas a sua história começa sendo retirado de um rio. Ei, Moisés, não se esqueça que a sua história começou na água. Moisés, não se esqueça, você foi escolhido, mas a sua história começou na água. Nunca se esqueça, Moisés, que a sua história começou na água. Não foi no meio do pandeiro, não foi em movimento estranho, aleluia, não foi igreja aberta de rebelião em porta de esquina. O seu mistério, a sua chamada, Moisés, começou na água. E quem bebe dessa água nunca mais terá sede. Vai se chamar Moisés, porque das águas o tirei. A mulher manda chamar uma ama. Miriam vai lá e chama Joquebede. Joquebede começa a amamentar o seu próprio filho. E Moisés começa a crescer no meio dos egípcios. Uma certa feita,
Moisés, ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E a Bíblia diz que Moisés, ele mata a esse egípcio. E com medo de represália, com medo de repreensão, Moisés foge. E a Bíblia diz que neste caminho dele fugindo, ele se encontra com algumas mulheres. Elas estão dando água de beber para o rebanho de seu pai. E a Bíblia diz que alguns homens estão impedindo essas mulheres. E Moisés toma a frente para defendê-las. Moisés não conhece Zípora na esquina. Moisés não conhece Zípora no Tinder. Moisés não conhece Zípora no Facebook. Moisés conhece Zípora tirando água do poço. Aquilo que Deus preparou para você, aquilo que Deus já preparou para você, jovem, não é da esquina, não é da balada. Você vai reconhecer, porque é gente que tira a água do poço. Não é qualquer um, não é crente um dia sim e crente um dia não. É gente que tira a água do poço. Está achando que Deus vai te dar qualquer coisa? Para de se iludir, menina. Está achando que Deus vai te dar qualquer coisa? Para de se iludir, menino. Deus vai te dar gente que busca água igual você. Deus não vai te dar coisa desmantelada. Zípora estava servindo ao seu pai. Zípora estava atarefada. Zípora não estava no celular com conversa fiada, aleluia, de namorinho até as 4 da manhã. Zípora estava, aleluia, pegando alimento, pegando água. Aquilo que Deus tem para você já está sendo gerado e preparado por Ele. Quem Deus preparou para você, você vai conhecer e reconhecer essa pessoa, porque ela busca água. E a Bíblia diz que essas mulheres chegam até seu pai, elas falam o que aconteceu. E o seu pai diz: chama esse homem até aqui, ele defendeu as minhas filhas, ele vai ganhar hospedagem, ele vai ganhar alimentação. E ali Moisés, aleluia, ele conhece a Zípora e eles se casam. E um certo dia, quando Moisés está apacentando as ovelhas de seu sogro, a Bíblia diz que no alto do monte uma voz se manifesta a Moisés. E Moisés querendo saber de onde vem essa voz. Só que antes dessa voz voltar a se comunicar e falar o que ela quer revelar a Moisés, a voz diz: Moisés, tire as sandálias dos seus pés. Eu vou revelar o que eu tenho com você, Moisés. Mas primeiro, tire as sandálias dos seus pés. Mas Senhor, o Senhor disse que eu ia ser pregador. Você vai ser pregador. Mas primeiro, tire a sandália dos seus pés. Aleluia. Às vezes o que está atrapalhando a manifestação dele na sua vida é a sandália que você está levando para o lugar da manifestação de glória. Mas ele está dizendo: Moisés, tire essa sandália. Mas eu gosto tanto de assistir determinada programação. Deus está dizendo: tira a sandália, porque eu vou me revelar a você. Mas eu gosto tanto daquela conversinha fiada, aquela pessoa que gosta de mim, eu gosto de ser elogiado, eu gosto de ser elogiada, eu gosto de me sentir atraente. Eu vou te usar, mas tira a sandália dos seus pés. A chamada é grande, mas a sua sandália ainda é do Egito. A tua
tua chamada é gloriosa, mas tira essa sandália que você trouxe lá do Egito. Tira. E como é difícil tirar a sandália. Como é difícil, às vezes, uma pessoa te dar uma resposta atravessada. Eu falo por mim mesmo, que eu sou meio sanguíneo. Mas às vezes a sandália nos atrapalha de chegar na onde Deus quer que a gente chegue. E Deus está dizendo: Moisés, tira a sandália. Senhor, mas o Senhor disse que me usar. Tira a sandália da murmuração primeiro. Senhor, mas o Senhor disse que ia ser grande na minha vida. Tira a sandália da fofoca. Tira a sandália do adultério. Tira a sandália, ai, foi pra mim, tô dodói. Tira, porque eu vou te usar. Quantas pessoas com psicológico fraco, não se pode dizer mais nada, não se pode mais repreender ninguém. Moisés, essa sandália está te atrapalhando. E ali Moisés tira a sandália, porque o lugar onde ele está pisando é santo. E Deus agora está dizendo: Moisés, eu te escolhi, Moisés, para salvar aquele povo das mãos de Faraó. Moisés está dizendo agora: minha fala é fraca, a minha língua é enrolada, o que eu vou falar para Faraó? Eu estou fugido. Eu vou dizer em nome de quem? O quê? E a voz diz a Moisés: Moisés, diga que o eu sou te enviou. Não precisa dizer mais nada, Moisés. Diga que o eu sou enviou você. Isso é só para quem tem um nível elevado de espiritualidade. É gente que recebe diagnóstico de morte, aleluia, mas está crendo na vitória. O médico diz: está louca, está perturbada. A pessoa diz: não, porque o eu sou está comigo, aleluia. Recebe ordem de despejo, aleluia, mas a pessoa diz: o eu sou está comigo. Isso é só para quem anda com Ele. Diga que o eu sou enviou a você. Aleluia. Mas como eu vou fazer isso? No capítulo de número 4, versículo de número 2, versículo de número 1 diz assim: Moisés respondeu: mas eis que eles não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. E disse-lhe o Senhor: o que há em tua mão? E ele disse: um cajado. Isso aqui é uma coisa muito forte que Deus está dizendo para Moisés. Moisés, o que tu tem na mão? Um cajado. Às vezes a gente até esquece, às vezes a gente até não quer lembrar, mas o que você tem na mão, Moisés? Um cajado. Às vezes a gente até não quer falar, para não ser tido como chato, mas o anjo do Senhor lembra a gente: o que você tem na mão? Um cajado. Às vezes a gente vê uma determinada situação, não vou falar, vão dizer que eu sou santarrona, mas Deus está dizendo: Moisés, o que você tem na mão? Senhor, eu tenho um cajado, então usa. Às vezes a gente até quer disfarçar, às vezes a gente até quer dosar um pouco menos a mensagem, porque a mensagem é dura. Só que Deus está dizendo: Moisés, o que você tem na mão? É doce? Não. O que você tem na mão é mel, Moisés? Não. É um cajado.
vão interpretar mal você, vão julgar você, vão trocar de calçada, mas quando você se esquecer de usar, o Senhor vai bradar do céu: usa o que está na tua mão, que é o cajado que eu te entreguei. Algumas pessoas vão sair dos seus meios sociais. Algumas pessoas vão sair da sua roda de amigos, porque aquilo que você carrega é algo muito forte, é algo pesado, é algo que muitas pessoas não suportam. Você até quer falar mais mansamente, mas aí você lembra o cajado que você carrega. Você até vê uma situação pecaminosa: vou lá, vou dar um abraço, vou falar, estou contigo. Mas aí o anjo diz: você sabe aquilo que está na tua mão e aquilo que você carrega. Quem carrega cajado, carrega cajado. Use aquilo que ele te entregou. Ainda no capítulo 4, no versículo 19: e disse o Senhor a Moisés em Midian: vai ao Egito, pois estão mortos todos os homens que procuravam tirar a sua vida. Senhor, eu saí fugido de lá. Vai lá, porque já morreram os que procuravam matar você. Deus está dizendo: Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado.